Aquele que ama permite o outro viver. Que Jesus de Nazaré, nessa manhã, apresente-se individualmente cada um de vocês, na glória do Pai, na glória do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós queremos dizer amém. Amém. Pode assentar. Versículo 23. Versículo 23. Diz a Bíblia: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Feche seus olhos no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós hoje oramos em Tua presença, pedindo que a glória do Senhor mais uma vez nos venha ajudar e permaneça conosco, de modo a trazer esta salvação, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizer amém. Amém. Eu quero falar convosco hoje, meus irmãos, sobre conhecer a Deus. Aleluia, meus irmãos. Amém. Sobre buscar uma nova experiência com Deus. Eu quero poder falar hoje sobre, inclusive, quantas são as pessoas que tudo que tem a ver com o conhecimento de Deus são experiências antigas. São experiências que são passadas. Elas não têm o seu brilho atualmente. Elas não possuem o seu brilho, eles não possuem algo forte para poder contar. Eu tenho certeza que existem pessoas que, mesmo que eu fale de nova experiência, uma experiência com Deus, eu falo inclusive de pessoas que nunca tiveram. Eu falo inclusive de algo que você nunca teria experimentado. Uma experiência forte, uma experiência inimaginável, uma experiência fora de tudo que você já sonhou até agora. Porque se eu pudesse dizer que nós estamos à busca de uma nova experiência com Deus, isso exigirá de nós maiores sacrifícios. Eu penso que a maior glória, a única coisa que a Bíblia diz que é a glória. O homem tem que gloriar-se, o homem tem que alegrar-se. Diz a Bíblia, a única coisa é conhecer a Deus. Possui muita glória conhecer a Deus. A Bíblia diz que o homem deve alegrar-se. Mas não só deve alegrar-se, porque é a única pessoa que possui uma alegria completa, aquela que conhece a Deus. Nós, quando vivemos com alegrias pela metade. Conseguimos ter planos de querer casar, casamos, mas a nossa alegria não torna-se por completo, são pela metade. Começamos a viver momentos de distúrbios, que começamos a nos arrepender, inclusive a odiar a ideia de nós termos casado. Nós somos pessoas que queremos experimentar certas realizações, concretisão da nossa vida, mas que depois de tê-las, a alegria passa. A alegria não permanece para sempre naquele coração. Alguns estavam tão entusiasmados em ter um trabalho, em ter filhos, em poder ter carro, em poder ter uma casa, conseguiram tudo isso. Só que, como tudo isso não é a glória maior na face da terra, a alegria passou. Ela não perdurou naquele coração. E a Bíblia também diz que a única coisa que deixa a alegria perpetuamente no coração do homem é conhecer a Deus. É a única coisa capaz. Eu falo de nós termos uma experiência maior que você mesmo. A maior parte das pessoas que têm experiências com Deus são experiências que têm a ver com eles próprios, eles maquinaram. São experiências que não é maior que ele próprio. É uma experiência que está dentro da sua intelectualidade. É uma experiência com Deus que está dentro daquilo que
Vamos dizer, é a sua concepção. Mas eu falo que conhecer a Deus é algo tão forte que depois que você o conhece, Ele te confia uma missão e Ele te dá o que se diz, você nunca mais será o mesmo. Depois do dia em que você conhecer a Deus, você nunca será a mesma pessoa. Porque Ele te confia uma missão, Ele inclusive te explica o porquê que você nasceu. O que muita gente não consegue responder é uma vida inteira. Por que eu estou vivo? Por que eu estou agora vivo? Muitos não conseguem responder essa questão. Muitos inclusive não sabem dizer qual é o seu destino nessa terra. Mas quando você conhece a Deus, Ele te confia uma missão, você nunca mais será a mesma pessoa. Ele inclusive te faz saber o porquê você está vivo. Pega um exemplo de pessoas que conheceram a Jesus na Bíblia. Pega o exemplo de eunuco. Pega o exemplo de Zaqueu. A Bíblia fala nos últimos versículos, quando fala desses homens, e foram para as suas casas felizes. Voltaram para as suas casas felizes. Eles estavam tão felizes, nunca mais seriam as mesmas pessoas depois daquele encontro, depois que conhecessem ao Senhor Jesus Cristo. Eu falo desse tipo de conhecer a Deus. O salmista, quando ele fala sobre conhecer a Deus em suas palavras, ele explica da seguinte maneira: a andorinha encontrou a sua casa, o pardal, inclusive, vamos dizer, o seu ninho, e eu encontrei os teus altares. Livro de Salmos 84:3. Ele está dizendo que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu, porém, encontrei o meu lugar. O meu lugar é perto do Senhor. O salmista fala sobre conhecer a Deus como um lugar em que o homem tem que estar. Conhecer a Deus é algo, eu chamo de um lugar. É um lugar em que você está. Em que quando você está nesse lugar, eu digo o seguinte: você passa a conhecer a paz. Você conhece o amor, você conhece a felicidade, você conhece o perdão, você conhece nova vida. O salmista diz que o meu único lugar, o meu lugar é perto de Deus, é nos seus altares, é lá onde é o meu lugar. Alegria imensa há no meu coração. O salmista fala, o conhecer a Deus é a única coisa gloriosa. Sabe por quê? Nós lemos há pouco. Não glorie, sabe na sua sabedoria. Por que é a única coisa gloriosa conhecer a Deus? Força, basta você treinar. Basta você buscar, treinando força. Você consegue ter força. Riqueza, você acumula. Você tem a capacidade de acumular as riquezas. Mas eu pergunto a ti, e conhecer a Deus? Como é que você vai realmente? Pega nisso agora, nessa mesma manhã. Se riquezas eu consigo acumular, eu consigo tê-las. Eu pergunto ao homem, vai perguntar para o homem mais rico do mundo, como é que eu posso ter Deus? Da mesma forma que você conseguiu acumular tua riqueza. Vai procurar ao homem que julga ser o mais sábio. Me mostre onde eu posso encontrar Deus. Ele não poderá saber te dizer. Inclusive, mesmo no meio dos próprios cristãos, se você for perguntar para eles, eu quero conhecer a Deus, a coisa que eles poderão mostrar-te, em suma, são palavras. Eles te darão palavras, mas concretamente mostrar-te aonde está Deus é a coisa mais complicada, posso assim dizer, é a coisa mais difícil, é a coisa que talvez não podemos ter a capacidade. A mesma que você tem de adquirir sabedoria e acumular riquezas, não é a mesma capacidade que você vai ter de encontrar Deus. Porque eu te pergunto, aonde você lhe encontraria Deus? Você está aqui, vocês cantaram comigo há pouco tempo, nos lugares onde eu fui não te encontrei, nem pude te perceber, nem te sentir. Nós falamos semanas atrás, quando falamos sobre demorar crer, os homens andavam perto do poder. Jesus estava diante daqueles homens a caminho de Emaús, mas não puderam ver nada. Eles não puderam reconhecê-lo, não puderam ver que aquele era o Salvador. Aqui está o hino a dizer, eu tentei achar Jesus de como eu sonhei. Eu tentei achar Jesus de como eu sonhei, mas o Senhor não estava lá. Alguns vão procurar o Senhor Jesus com vestes de um rei e vê que não encontraram. Eu pergunto a ti, de como é que você está a buscar conhecer a Deus? Alguns estão a buscar conhecer a Deus através de estudos, através da religião. E eu pergunto, conseguiram achar Deus?
os teus estudos, a sua religião, ela conseguiu te fazer conhecer a Deus. Desde que você começou a ir para a igreja, desde que era criança, você teve a capacidade de conhecer a Deus pelo poder da religião? Há de ver que não. Você não tem a capacidade de conhecer a Deus de como você sonha. Aqui está uma mulher que cantou, compôs, a Leonor compôs esse hino. Quem sabe ela era igual a muitos homens e mulheres que estão dentro da igreja atualmente, que estão aí na igreja hoje, estão dizendo que eu quero conhecer a Deus. Mas o que você está procurando de verdade? É o que você sonhou. Não é o que Deus realmente ele é. Não é o Jesus que pode salvar. Está à procura de um Deus de como você sonhou. É a razão por que eu digo que é a maior glória. Porque a Bíblia também diz, é a maior glória conhecer a Deus. O homem tem que alegrar-se. Por quê? Aonde? Como eu posso conhecê-lo? Como que eu posso conhecer a Deus? Vocês já leram aquela passagem da Bíblia que fala que... Aquela passagem da Bíblia que diz que os caminhos do Senhor Javé são insondáveis. Já leram essa palavra, sim ou não? Vocês vão de ler em casa, no livro de Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, já vão de ler em casa. Nesses versículos, o apóstolo Paulo fala que os caminhos do Senhor são insondáveis. Ele fala do conhecimento do Senhor é profundo. Eu falo de insondáveis caminhos. Repita comigo isso. Insondáveis caminhos. Insondáveis caminhos. Olhe para mim. Insondável. Se você pudesse agora me perguntar o que significa a palavra insondável, é um dos atributos do Senhor Deus. Ele é insondável. Sabe o que significa ser insondável? Ele não pode ser conhecido, não pode ser percebido, não pode ser entendido. É impossível você entender. Insondável. Você não tem a capacidade de perceber Deus. Diz o seguinte, eu agora percebo Deus. Você não tem esta capacidade. Leiam comigo agora rapidamente o livro de Salmos 145. Rapidamente, meus amados irmãos. Eu preciso que vocês acompanhem-me nesse espírito. Salmos 145. Na palavra de insondável. Glória a Deus. Espero que estejam comigo. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler. Salmos 145. Leia comigo o versículo 3. Diz a Bíblia. Grande é o Senhor. Agora, você tem que realmente entender que o Senhor é grande. Amém, meus irmãos? Amém. É grande. Grande é o Senhor. E digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Olhe para mim. Insondável a grandeza do Senhor. Ela é impercebível. Ela não pode ser percebida. Agora vocês entendem? Porque eu estou falando que o profeta Jeremias disse que conhecer a Deus, quem conhece a Deus, ele tem que gloriar-se. Porque ele passou um campo muito forte de Deus ser insondável. Ele teve a capacidade de fazer algo que nenhum homem no seu estado físico e normal, tem a capacidade de poder fazer. Passar a barreira insondável do Criador e para o conhecer. O Jó disse o seguinte, quem dera se eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Jó é um dos homens mais antigos da Bíblia. E a Bíblia diz que ele disse essa palavra. Quem dera se eu soubesse onde encontrá-lo, onde está a sua habitação. Jó não sabia onde encontrar a Deus. Inclusive no jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, diz a Bíblia que Adão não conhecia onde era a habitação do Senhor. Adão não conhecia onde Deus habitava, nem aonde podia encontrá-lo. O que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que o Senhor descia. O Senhor, repita comigo essa palavra, descia. O Senhor descia. Diz a Bíblia isso. Adão não sabia onde encontrar Deus. Nós não podemos dizer que Adão sabia onde Deus estava. Diz a Bíblia que Deus descia em cada tarde. Ele descia para Adão ver. Do contrário, se Deus não descesse, Adão, aonde vai de encontrar Deus?
Onde Adão havia de ir para contemplar a Deus, para poder ver o Criador? Por causa de ser insondável. Por causa desse atributo, o homem não pode conhecer a Deus pela força dos seus sonhos, pela força dos seus estudos, pela força de tudo quanto ele é capaz de acarretar para conhecer a Deus. Não tem esta capacidade. Porque o Senhor Deus, ele é insondável. Não há nenhum homem na terra que tenha capacidade de encontrar a Deus. Não há nenhum homem que tenha essa capacidade de encontrar, como se tivesse a pegar Deus de surpresa. Diz o seguinte: agora eu te conheço. Eu agora conheço sua habitação. Antes com que passe a barreira insondável do Criador. Agora, eu preciso entrar mais profundo convosco, em águas mais profundas. Se eu estou a falar agora que Deus é insondável, mas nós lemos agora na Bíblia, que a Bíblia diz que o homem que deve gloriar-se é o homem que, diz a Bíblia, em me entender e me conhecer. Lembram do que eu falei sobre ser insondável? Eu disse, não pode ser percebido, não pode ser conhecido. Como então eu, homem, sabendo que Deus é insondável, como eu terei capacidade de conhecer a Deus? De entender a Deus? Repito novamente, eu quero dar essa resposta. Não há nenhum homem na terra que tenha a capacidade de encontrar a Deus, muito menos o conhecer, até que o Senhor se deixe conhecer. Até que Deus, é por isso que eu pedi com vocês repetir aquela palavra, descer. Até que o Senhor desça e se faça conhecer. É Deus quem se deixa achar. É Deus quem realmente decide deixar-se conhecer ao homem. Eu vejo na Bíblia, quando o Senhor Deus falou com Jeremias nos seus dias, disse o seguinte: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jeremias 29, 14. É Deus a dizer isso. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. E não só, o livro de Isaías diz mais, meu amado irmão. Diz a Bíblia o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quer dizer que há um momento em que você até pode buscá-lo, mas você não pode achá-lo. Em que momento você busca Deus e não pode achá-lo? Quando Ele não deixa você o conhecer. Quando Ele não desce e te permite você lhe conhecer. É no momento que você conhece a Deus. Se Ele não poder descer. Quando eu falo descer, é Ele abrir o teu entendimento, convencer o teu coração, Ele descer, Ele realmente deixar você lhe achar. Por mais que você faça milhares e milhares de buscas, aonde você encontraria Deus? Eu quero ir num ponto convosco, apenas me acompanhem. Onde você encontraria Deus? O profeta Isaías diz mais: por que fazes andar nossos corações longe dos teus caminhos? Nós andamos longe. O Senhor nos faz nós andarmos longe dos teus caminhos. O Senhor nos permite nós não te encontrarmos. Quer dizer que todos os caminhos que o homem entrar para poder encontrar a Deus são infalíveis. Falham, ou seja, são falíveis. Falham. Toda a sabedoria, todos os estudos, toda a religião que você pode acarretar até hoje, meu irmão, não é capaz de entrar pelo caminho em que Deus passou até o ponto de você poder o encontrar. Não tem. Todos os homens que conheciam a Deus foram homens que Deus deixou serem, eles o acharem, eles o conhecerem. Atenção numa coisa. Este deixar-se conhecer acontece individualmente. Quer dizer que se você está nessa manhã comigo aqui nessa igreja e você está dormindo, você não está concentrado, o fazer-se, deixar-se conhecer não é coletivo. É individual. Não é que quando Ele se deixa conhecer a mim e eu lhe vejo, você o verá. Você vai o contemplar. Não. Você precisa individualmente, através das Escrituras, ser revelado, ser aberto os seus sentidos para conhecê-lo. É individual. É algo individual que isso que acontece. Mas é aqui onde eu entro convosco. Eu tenho meditado sobre conhecer a Deus e eu percebi que é algo maior do que tudo quanto eu já imaginei. Todo homem que te dirá que conhece a Deus
ele sempre te vai contar uma história. Eu quero contar algumas histórias aqui bíblicas para vocês. E vocês perceberão que todo homem que conheceu a Deus, por causa de Deus ser insondável, o conhecer, o deixar-se conhecer Deus, houve sempre um preço a ser pago por todo homem que o conheceu. Pega o exemplo de Jacó. A história de Jacó. Diz a Bíblia que ele carregava sobre a sua própria cabeça todas as bênçãos abraâmicas. Ele percorria em todos os lugares, diz a Bíblia, mas nem um sinal de Deus. Não havia nem sequer um sinal do Criador. Diz a Bíblia que ele encontrou-se em um vale um dia. E quando encontrou-se sobre um vale, ele pagou um preço. Quando pagou aquele preço, ele saiu daquele vale mancando. Ele saiu daquele vale como se estivesse a cochear. Ele saiu a cochear de um vale. E quando ele saiu, ele disse uma palavra que eu sei que muitos que estão aqui nos lugares querem ouvir. A palavra que ele disse foi: eu vi o Senhor face a face. Eu vi o Senhor face a face. Mas quando é que ele viu o Senhor face a face? Depois de uma noite muito conturbada. Depois de uma noite de luta. Depois de uma noite em que ele saiu como um coxo. Como um homem com defeito. Como um homem que realmente tinha tido um encontro com Deus. Mas acredita numa coisa. Aquele vale que o quebrou foi capaz de lhe permitir conhecer a Deus. Agora escute essa minha declaração. Assim eu quero declarar a seguinte palavra. Não é qualquer lugar, estágio, em que o homem está, que pode vir e conhecer a Deus. Não é qualquer estágio. Não é qualquer condição que o homem vem e diz: olha, eu quero conhecer a Deus. Homens, quando eles estão a aproximar-se de Deus, Deus faz uma coisa que eu vi na Bíblia. Deus puxa os homens a um lugar em que naquele estágio de lugar em que aquele homem está, é o único lugar em que o homem pode o conhecer. Em que se o homem não estiver no lugar em que Deus pretende revelar-se a ele, para o conhecer, o homem não o conhece. Vou dar exemplo disso. Diz a Bíblia que existiram muitos homens que andavam cheios de si, com orgulho, sendo que o Senhor é um Deus que avalia, Ele examina, Ele pesa o coração dos homens. Eles estavam em seus próprios lugares, em condições que não era possível conhecerem a Deus. Eles estavam em condições de orgulhosos, estavam em condições que não era possível. Deus tinha que os puxar para um estágio, uma condição, e que naquele estágio, naquela condição, seria possível eles conhecerem a Deus. Amados irmãos, eu quero poder aprofundar contigo sobre isso. Eu quero trabalhar convosco. Quem olha para a história de Jó fica muito feliz, não é verdade? Quando vê o primeiro capítulo que diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, era um homem temente a Deus, reto, que se desviava de todo o mal. Quem ouve essas palavras diz o seguinte: esse é o limite. É o limite. Ser temente, ser reto e me desviar do mal. Esse é o limite. Só que nem o próprio Jó tinha o conhecimento de que aquele não era o limite. E que eu digo mais, ele precisava de conhecer a Deus. Ele precisava de conhecer a Deus. Ele conhecer a Deus. Não fui eu que disse essa palavra. O próprio Jó falou essa palavra. Mas havia um preço a ser pago. O que Deus fez com Jó? Deus tirou Jó do seu estado de seguro. Da condição de seguro religioso. E o permitiu chegar a um fundo do poço. É como se o próprio Deus estivesse a lhe arrastar, a lhe puxar. Dizer que, olha, nesse estágio, ande comigo nesse pensamento. Nesse estágio em que você está, não pode proclamar que me conhece. Não pode proclamar que você conhece ao Senhor Deus. Ele pega Jó e o puxa até um certo lugar. Atenção, pensando que o temer a Deus, ser reto, desviar-se do mal, é tudo. Deus o puxa e o coloca numa situação muito complicada. Mas a minha Bíblia diz uma coisa muito gloriosa, meu amado irmão. Jó, quando esteve no fundo do seu poço, quando Deus o permitiu ele ser arrastado até uma condição, ele disse uma palavra: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu te conheço. Antes eu ouvia falar do Senhor, eu somente era o tipo de cristão que
tinha Deus como conhecimento na boca. Um conhecimento de palavras. Ah, o Senhor Deus disse, o Senhor Deus disse. Pergunto a vocês, conheceram o amor vocês depois que o conheceram? Conheceram a felicidade? Conheceram a pureza nos seus olhos? Vocês realmente conheceram, foram dados uma nova missão e sentiram-se como se não fossem mais as mesmas pessoas? J dizer, eu antes conhecia por ouvir falar. Quem pega o capítulo 42 de Jó e pega o capítulo 1, diz que parece que esse homem conhecia Deus. É Jó que diz isso. Antes eu te conhecia por ouvir falar. Antes eu só sabia que o Senhor diz, o Senhor faz. E existe uma questão muito grande nisso. Até para mim, como evangelista, como pastor, dá-se o caso de muitos de nosso grupo não conhecerem a Deus. Porque simplesmente eu estendo a mão e você manifesta com o Espírito. Eu digo, conheço a Deus. Eu prego aqui e digo, olha, eu conheço a Deus. Eu digo que esses homens conhecem a Deus, nunca mais são as mesmas pessoas. Eles nunca mais, eles são confiados uma missão. Desde que o homem, ele é levado para um lugar, uma condição, a qual ele poderá ser revelado por Deus algo. Ele não conhece ainda. Eu estou falando do preço a ser pago para conhecer a Deus. Olhe para o estágio em que você está, na condição, o tipo de homem que você é agora, onde você está nesse momento. Você acha que na condição do teu coração atualmente, você é capaz de conhecer a Deus onde você está nesse momento? Você acha que quando você se olha, é capaz hoje de você conhecer a Deus? Deus puxou esses homens para um estágio em que não era deles. Aquele lugar, aquela condição era criada pelo próprio Deus. Porque Deus avalia os corações. Nenhum soberbo, nenhum homem ganancioso no seu coração pode estar na qualidade de conhecer a Deus até que Deus o quebrante, até que Deus o quebre, até que Deus venha o esmuiçar, até que Deus venha o pegar. Eu vou dar um exemplo muito grande disso. Quando Ezequiel esteve no mar, foi levado para o mar pelo anjo. Diz a Bíblia que ele foi levado pelo anjo até onde as águas chegavam até o tornozelo. Depois dali ele foi levado onde as águas chegavam até a cintura. E depois foi levado, inclusive, onde as águas não conseguiam mais. Ele não podia ir andando. Ele tinha que ir nadando. Ele tinha que ir nadando. E a Bíblia diz que quando ele chega no fundo, da onde ele não conseguia mais andar, mas era nadando, o anjo lhe fez ouvir as declarações do Senhor. É como quem disse o seguinte: foi quando Ezequiel saiu de toda a condição e um mundo seguro dele e foi para um estágio em que não era propriamente ele quem podia chegar lá. Tinha que ser algo que cobria-o completamente. Quando nós falamos de experiências maiores, tem que ser algo que te cubra, algo que te mate, algo que realmente te leve para um estágio que você nunca foi antes. O conhecimento do Senhor, ele te levará a um quebrantamento, a um estágio de quebrantado, a um estágio de arrependimento, de uma forma que você nunca antes terá sentido. Um estágio de tanta simplicidade, em que Deus lá, onde te revelará. Assim como Ezequiel foi no fundo do mar, onde ele não conseguia mais se ver nem pela cabeça. Ele não conseguia nem tampouco andar, era nadando. Foi lá onde Deus começou a falar com ele. Foi lá onde Deus começou a tratar com ele. Jesus, no seu dia de vida, tentou levar muitos homens para um lugar em que os homens pudessem o conhecer. Foi ter com o jovem rico e disse: venha tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá a sua salvação, e depois poderá me seguir. Era para ser puxado para o fundo. Jesus estava querendo levar para a morte. Ele estava querendo levar para um lugar completamente inadequado para ele. Um lugar em que ele não se sentirá seguro. Um lugar que não lhe oferecerá confortos. Ele lá conheceria Deus quando perdesse tudo. Nós queremos conhecer a Deus, mas estamos seguros ainda. Queremos novas experiências, mas ainda há muita intelectualidade. Ainda há muita vontade própria. Ainda você ainda não morreu por completo. Deus não te sepultou completamente. Deus não te matou, não te engoliu. E você está dizendo o seguinte: eu quero uma nova experiência com Deus. Como?
Como você poderá ter? Meus irmãos jovens querem conhecer a Deus, mas Deus os tem chamado para irem a um lugar. Deus tem os puxado, perder o mundo, largar tudo, vir no fundo do poço. Os jovens dizem, não, é muito complicado vir nesse fundo do poço. Nós não podemos vir, não podemos morrer dessa forma. Eles ainda continuam vivos. Porque é por causa disso que a glória não está a manifestar-se. Os homens não aceitam ser puxados por Deus. Vou dar outro exemplo. De vez em quando, o Senhor Deus permite com que o homem acumule o saber, acumule a arrogância, acumule o conhecimento, para depois o arremessar ao chão. De vez em quando, o Senhor Deus permite o homem ele acumular o conhecimento, acumular o saber, acumular riquezas, para depois o levar ou arremessar ao chão. Naamã não queria entrar naquelas águas. Eram muito nojentas para ele poder entrar naquelas águas. Mas se ele não entrasse, não teria cura nenhuma. É algo que estava bem em frente dele. O preço a pagar para eu conhecer a Deus. A Bíblia diz, eu digo novamente isso, enquanto Deus não me levar a um estágio em que eu moro completamente. Em que eu moro completamente. Um lugar, um estágio, um lugar em que eu moro. Paulo, Deus o permitiu acumular o saber. Diz a Bíblia, a biografia de Paulo. Veja o currículo que o apóstolo Paulo tinha. Israelita, fariseu, descendente de Abraão, instruído na lei. Ele era um israelita, ele era um fariseu, descendente. Inclusive o quê? Instruído na lei. Mas quanto ao conhecimento de Deus, ele era vazio. Leia comigo o que o apóstolo Paulo precisou de fazer por causa de Cristo e de quanto ele alegrava-se. Filipenses 3. Abra comigo Filipenses 3. Aleluia, meus irmãos. Amém. Filipenses 3. Eu oro que Deus mate. Ele leve-te ao fundo do poço. Aleluia. Aleluia. Amém. Leia comigo o versículo 5. Poxa. Vamos no versículo 4. Veja o currículo que o Paulo ele ilustra nesse versículo. Versículo 3. Porque nós que somos da circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo e não confiamos na carne. Versículo 4 agora. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça, na lei, eu era irrepreensível. Eu era obediente em tudo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Jesus. Versículo 8. Sim, de facto, considero todas as coisas perda. Todas as coisas como perda, comparadas à superioridade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. O qual fiz o quê? Fala em voz alta. O qual fiz o quê, meu irmão? Sofri a perda de todas estas coisas. Perdi todas as coisas. Olhe para mim. Por causa de eu querer conhecer a Jesus, perdi tudo. Amém, meus irmãos? Amém. Eu perdi tudo. Por causa desse conhecimento, eu perdi tudo. Vamos lá. Se você pudesse agora desejar Paulo, você desejaria muita coisa nele. Ele era um homem muito estudado. Ele tinha a Bíblia, vamos dizer entre aspas. Ele tinha a Bíblia, entre aspas, na ponta da língua dele. Ele era um homem completamente instruído. E há quem diga, há quem realmente acredite que, olha, basta você realmente ter instrução. Assim como o jovem rico. Desde que eu era pequeno, eu estou obedecendo disso aqui. Mas eu conhecer a Deus. Não adianta, enquanto você não perder todas as coisas. O qual perdi todas as coisas. Todas as coisas eu perdi. Joguei fora tudo. Eu morria.
Já não mais sou eu. Deus me levou para um estágio, Ele me arremessou ao chão. Você será que está pronto para conhecer a Deus, ter uma nova experiência com Deus de verdade? Diz mais a Bíblia, eu vou ler isso para vocês. Paulo, ele fala sobre algo, sobre ele ser judeu, ultrapassava muitos da idade dele, do meio do povo. Ele era extremamente zeloso nas tradições dos seus antepassados. Extremamente zeloso. Mas quanto ao conhecimento de Deus, ele não tinha nada. Deus o arremessou ao chão. Se você até agora não sabe nada sobre o conhecimento de Deus, não conhece a Deus, não passou o ser insondável de Deus, você está a apoiar o teu conhecimento em livros, em religião, em tempo de igreja. Deus está prestes a te arremessar ao chão. Você está pronto se você quiser conhecê-lo. Olha o que Jesus Cristo disse aos fariseus. Vocês examinam as escrituras, vocês acham que têm entendimento delas. Mas está aqui o cumprimento. Mas vocês não veem o cumprimento. Vão ficar apegados em letras, mas não verão o poder a fluir em vocês. Não morreram ainda. Não despiram-se de vossa própria natureza. Olhemos para a história de José, filho de Jacó. Seus sonhos não eram suficientes. Ele sonhava muito, mas seus sonhos não eram suficientes. Ele até podia ter bons sonhos, não eram suficientes. Ele até podia continuar a sonhar por toda a vida, mas nada de diferente aconteceria. Até que o Senhor Deus o arrastou. Deus o levou. Ele o arrastou de onde ele estava, continuando a sonhar, mas nada aconteceria. Ele o arrastou aonde ele poderia ver. Ele podia continuar a sonhar. Igual nós estamos aqui, temos até bons sonhos, temos boas mensagens, temos inclusive bons entendimentos, uma boa sede, um bom zelo. Deus pegou aquele jovem que continuando a sonhar, ele não faria nenhuma diferença na vida dele. Continue a sonhar. Mas você não há de ver nada enquanto estiver aqui. Aqui não é o lugar de você poder conhecer-me. Não é o lugar de você ver as coisas acontecerem. Deus o arrastou. Foi nos calabouços do Egito. Foi nas chicotadas. Foi aonde já adulto. Foi quando ele passou momentos e anos completamente sozinhos. Ele disse uma palavra que eu digo que José conheceu e entendeu Deus. Quando ele encontrou seus irmãos, ele disse uma palavra que até hoje choca-nos. Ele diz, não se culpe, meus irmãos. O Senhor me enviou adiante de vós para vos preparar um caminho. Vocês estão lembrados disso? Quem lhes vendeu foram os próprios irmãos. Como é que esse homem está a dizer que agora foi graças a Deus? Ele entendeu os caminhos de Deus. Nós estamos aqui não estamos a entender os caminhos do Senhor. São insondáveis. E o lugar para entender os caminhos de Deus é aonde Deus te puxa para você poder entender. Amém, meus irmãos? Amém. O que o homem pode ter capacidade para fazer? Você me traiu. Vocês me venderam como escravos. Esse homem está a dizer, não se culpem. Deus me enviou. Eu entendi Deus. Glorie-se nisto. Em me entender e me conhecer. Glorie-se nisto. Em me entender, me conhecer. Isso é glorioso. Vossas vidas passarão a ter respostas até as coisas mais complicadas que acontecem. O meu conhecimento expande os horizontes. O conhecimento de Deus permite o amor liderar, guiar teu coração. Como você terá a capacidade de entender isso? Mas eu te digo, se esse jovem continuasse lá na terra do pai dele, continuando a sonhar, continuando a fazer orações parvas, continuando inclusive a fazer orações que não têm nada a ver com... Gente, deixa eu te dizer isso. O conhecimento de Deus é algo extraordinário, é uma experiência sobre-humana. Os homens que nunca tiveram experiências com Deus, quando eles veem homens que falam sobre conhecer a Deus, alguns realmente dizem, não é possível. Como é possível isso acontecer? Nós realmente não acreditamos que tais coisas podem ainda acontecer nos nossos dias, porque eles ainda estão vivos para o mundo. Suficientemente carnais, suficientemente humanos, letrados,
mas espiritualmente mortos. Como você esperaria encontrar Jesus? Onde você esperaria encontrá-lo e conhecê-lo? Como? Você acredita que Jesus chamava as pessoas para vender tudo quanto eles tinham? Igual eu posso chamar nessa manhã? Negue-se a si próprio. Até inclusive o teu conhecimento. Gente, o que está impedindo de conhecer a Deus por vezes não é o que está tão longe. É o que você assume como verdade, mas que é mentira, que está em ti. Que você tem que dizer com a sua palavra: eu aceito que estou enganado. Eu aceito que estou a mentir. Eu aceito que não conheço a Deus ainda. Mas por causa, talvez, da arrogância. Quantos vão reconhecer e vão conhecê-lo? José estava aqui agora. Ele entendeu o Senhor. Você acha que no estado em que você está agora, é possível conhecer a Deus? Acha, meu irmão jovem, no estágio em que você está agora, você acha que é possível conhecer a Deus? Você está dividido. Senhor, senhora, estão divididos, vocês estão divididos. Tua mente está dividida. Teu coração está dividido. Você se encontra muito arrogante. Deus avalia os corações, segundo o que eu falei agora em Jeremias. Deus diz que Ele examina os corações. Você acha que na condição que você está, é capaz de conhecer a Deus onde você está neste momento? Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Deus diz: a este eu atentarei, aquele que treme diante das minhas palavras. O Senhor Deus diz: eu não só habito no alto e sublime trono, mas também habito com um contrito e abatido de espírito. Eu vivo com esse. Esse aceita que precisa de mim. Esse possivelmente está quebrado, a sua arrogância toda morreu. Porque tem uma coisa que não permite aos homens conhecer a Deus: a maldade. A maldade não é só prática. Maldade não é praticar coisas. Eu já falei aqui sobre o que é pecado. É uma condição que quando está diante do Senhor Deus, é como se não estivesse a contemplar a face do Criador. Ele diz: a maldade está no homem. O Senhor Deus viu que o homem, ele é maldoso. E os pensamentos, as intenções dos seus corações são maliciosos. E quando você chora, quando você se arrepende, tudo isso é anulado naquele momento pelo poder do arrependimento. Vocês serão arrastados pelo Senhor para o lugar em que Ele pode se deixar conhecer por vocês. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês serão arrastados. Vocês serão puxados. Vocês realmente serão tirados do lugar mais sublime e alto. E Deus vai dizer: é aqui onde eu quero que vocês estejam. Ele vai te realmente destruir tua carne. Ele vai te realmente fazer morrer. O livro de João, no capítulo 12, diz a Bíblia o seguinte, que eu passo a ler para vocês. Diz a Bíblia: quem ama a sua vida irá perdê-la. E quem odiar a sua vida por minha causa, quem odiar, repudiar a sua vida por minha causa, perder a sua vida por minha causa, irá preservá-la para a eternidade. Irá preservá-la para a eternidade. Jesus disse mais: se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ficará só. Repita comigo isso: ficará só. Ficará só. Se o grão não for a morrer, ele fica só, seco. Não conhecerá nada. Não vai produzir. Se o grão cair no solo, mas não morrer, ficará só. Essa é a razão pela qual nós estamos sós. Nós morremos ainda. Jesus diz isso. Ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Se morrer, dará muito fruto. Você está pronto, será nessa manhã, para ter uma nova experiência com Deus? Ele te vai arrastar para um lugar completamente desconhecido por si.
um lugar muito desconhecido por si. Ele te fará andar pelos caminhos mais complicados, mais longos. Ele deixará o teu coração tão amargo. Mas Ele estará te castigando para preservar um momento em que eu digo: o velho Jacó saiu daquele vale mancando. Até hoje diz a Bíblia que os judeus não podem comer a coxa dos animais que eles comem, porque foi aqui na coxa em que o seu pai, Jacó, foi ferido. Eles não comem. Mas aquilo era um símbolo. Eu imagino, mano Tomé, Jacó saindo do vale, mancando, dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu conheci-o. Ele estava mancando, mas eu conheci-o, eu pude o conhecer. Eu vi face a face, eu pude o conhecer. Se alguém pudesse olhar e dizer o seguinte: você, não estamos ali de si, seu coxe. Aquilo que trazia vergonha para muitos, a deficiência para ele talvez seria uma grande marca. Uma grande marca. Foi isso que eu tive no dia em que eu conheci o meu Deus. Marcante. Deixa-me voltar para Ezequiel antes que eu termine. Ezequiel demonstra 3 níveis de conhecimento de Deus. O primeiro nível de conhecimento de Deus: as águas até o tornozelo. São aqueles níveis de conhecimento que todo mundo tem. Aquele que diz que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E eu conheço a Deus, porque de vez em quando estou na igreja, de vez em quando inclusive oro, de vez em quando. O segundo nível são os que estão dentro da igreja, que inclusive foram até batizados nas águas, foram inclusive levados a um nível de chegar até evangelizar, chegaram inclusive a pregar, ou até como eu, até a expulsar espíritos, a expulsar demônios. Até então. Mas o terceiro nível é o nível em que o homem diz: falo com convicção, não porque ouvi dizer, falo por convicção, o céu existe, falo por convicção. Esse é o caminho correto da santidade. Eu entendo as coisas que vão acontecer aqui agora. É o nível mais alto do conhecimento. E eu te digo mais: é o conhecer a Deus de verdade. Mas é o nível em que todos os homens, quando chegam, morrem. Eles devem morrer. Eles foram puxados até aquele lugar e morrerão. Você quer conhecer a Deus? Você já morreu para o mundo, para estar vivo no reino do Espírito? Venha e mora e conheça Deus nessa manhã. Aleluia, meus irmãos. Venha e mora. Nega a si próprio, rasgue o teu coração, entre. Venha, não venha como quem diz o seguinte: Senhor, estou vindo me entregar apenas, mas venha de coração aberto. Aqui estou. Eu reduzo a mim mesmo. Eu esvazio-me a mim mesmo. Estou indo onde o Senhor quer. Repito. Não adianta ser temente, não adianta ser reto, não adianta se desviar do mal. Jó diz: eu te conhecia por ouvir falar, agora eu te conheço. Agora eu te conheço. Você o conhece apenas porque coisas estão escritas? Você teve um encontro com o amor? Você teve um encontro com o perdão? Teve um encontro sobre-humano, inesquecível. Eu falo de um encontro maior que você mesmo, maior que você, maior que a tua intelectualidade. É por isso que nós falamos que nossos encontros com Deus, esses homens que conhecem a Deus, eles não são surpreendidos em nada, não são encontros que dão para ser chocantes, porque foram encontros que foram premeditados e foram causados pela sua própria consciência. Limitai-vos em nós, não em vós. Limitai-vos em nós. Limitai-vos em nós. Vossos líderes, não em vós. Eles viram a majestade do Criador. Eles conheceram-lhe. Tiveram uma missão que foram incumbidas. Eles nunca mais foram os mesmos. Saíram felizes. Meu irmão jovem, o teu lugar em que, se você estiver, o vício morre. Davi disse que era nos altares,
perto. A minha arrogância foi vencida. O orgulho foi vencido. Agora sim eu conheço Deus. Agora sim eu ando com Ele dentro de mim. Agora sim, não de ouvir falar, eu vi o Senhor. Aleluia, meus irmãos. Amém. Algo extraordinário. Para terminar, você nunca será a mesma, pois conhece a Deus. Olha, prostitutas na Bíblia nunca foram as mesmas. Eu sinto sede disso, gente. Eu tenho sede disso. Fora disso tudo, gente, eu tenho sede disso. Algo que realmente marque os nossos olhos para um Deus, amor eterno. Amor que não passa. Vício nunca mais em mim. Eu encontrei o meu lugar. Deus é o meu lugar. Está hipnotizado. Está tão focado nele. Novas experiências exigem sacrifícios. Amém? Exigem. Está pronto? Você está pronto nessa manhã para se encontrar com o Senhor? Há uma canção que está no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Deus nos faz voltar a um momento de amor. Faz-nos voltar a um momento de te conhecer, que todos que te conheciam, eles tinham uma marca que não saía deles. Fique de pé. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me